Olá, meus amados, vou trazer para vocês agora uma aula sobre umidade do ar, tá? Primeiro, o ar saturado de água. O que quer dizer o ar saturado de água? Quer dizer o seguinte: o ar atmosférico, a uma determinada temperatura, contém determinada quantidade de vapor de água. Se a gente aumentar a quantidade de água no ar e atingir uma quantidade máxima de vapor, daqui a pouco eu vou explicar o que é máxima de vapor. Se a gente atingir a quantidade máxima de vapor de água que o ar consegue dissolver sem que haja formação de líquido, saturamos o ar. Então, por exemplo, vamos supor que o ar atmosférico, saturado é o máximo, né? Você estuda lá na fisicoquímica em soluções que uma solução saturada é quando você atingiu o máximo do coeficiente de solubilidade. Isso você vai aprender mais para frente. Bom, o ar atmosférico saturado, por exemplo, o atmosférico está saturado quando você tem 4,18% do ar é formado por água. Isso a 30 graus Celsius, certo? Porque, logicamente, a variação da temperatura vai variar também essa porcentagem. Quando a fração molar percentual, e a gente já viu isso aí, né? Quando a fração molar percentual de água no ar for superior, ou seja, for maior que 4,18, quando for maior que 4,18, irá ocorrer a formação de líquido. Esse líquido vai ser na forma de neblina, pode ser nuvens, ou orvalho. Correto? Então a gente diz que ultrapassamos o ponto de saturação do ar. Então, quando você passa do que a gente chama de ponto de saturação, do ar, você tem a formação de neblinas, nuvens e orvalho, por exemplo. Umidade absoluta do ar. O que é isso? Vou fazer um parênteses aqui do lado e vou fazer um exemplo para você aqui, ó. Exemplo. Vamos supor que eu tenha 10,34 gramas de água. Deixa eu corrigir aqui. De H2O para cada metro cúbico de ar. Só que isso aqui a 20 graus Celsius. Então, está aqui a densidade absoluta do ar. O que é a densidade absoluta do ar? É a quantidade de vapor de água existente em um determinado volume de ar a uma determinada temperatura. Então, eu tenho aqui a temperatura de 20 graus Celsius, eu tenho a quantidade de água para cada metro cúbico do ar, ou seja, a quantidade do vapor de água existente para um determinado volume de água. Volume de ar. Umidade relativa do ar, UR. O que é a umidade relativa do ar? Trocando em miúdos, falando de uma maneira mais simples, é a razão entre a quantidade de vapor
de água dissolvida no ar e a quantidade máxima de vapor que o ar consegue dissolver. Vamos fazer aqui um exemplo. Vamos supor que no caso do ar atmosférico, você tenha ao nível do mar, a 20 graus Celsius, certo? Você apresente 1,38% de vapor de água, certo? De água no estado vapor, certo? Água vapor. A pressão parcial da água, vou botar aqui, ó. A pressão parcial da água no ar seria igual ao seguinte. Vamos pegar um ATM, mas vamos fazer os cálculos com milímetro de mercúrio. Então, um ATM é o que vale a 760 milímetros de mercúrio, certo? Esses 760 milímetros de mercúrio, a essa pressão, eu tenho 100. Umidade relativa do ar. Como é que você calcula a umidade relativa do ar? Falando de maneira simples, a umidade relativa do ar é a razão entre a quantidade de vapor de água dissolvido no ar e a quantidade máxima de vapor que o ar consegue dissolver a uma determinada temperatura. Então, vou fazer um exemplo para vocês aqui. Vamos pegar um exemplo em que o ar atmosférico ao nível do mar, você sabe que é o nível do mar, a pressão é de 1 atm, certo? E a uma temperatura de 20 graus Celsius. E com essa pressão e a essa temperatura, eu tenho no ar 1,38% deste ar está contido com o vapor de água, certo? Então, quanto seria a pressão parcial do vapor de água a essa temperatura com a pressão de 1 atm? Você iria fazer o seguinte cálculo. 1 atm, eu vou fazer em milímetros de mercúrio, tá certo? 1 atm é o que vale a 760 milímetros de mercúrio. 760 milímetros de mercúrio, que é 1 atm, 100% do ar. Então, 100% do ar está exercendo a pressão, tem uma pressão de 1 atm, 760 milímetros de mercúrio. Quanto equivale 1,38% de água? Qual a pressão parcial da água, já que ela tem essa porcentagem no ar? Vai ser X. Esse X, eu já fiz essa conta, vai dar 10,488 milímetros de mercúrio. Isso aqui, esse valor que eu achei, é a pressão parcial do vapor de água a 20 graus Celsius, tá? Com a pressão de 1 atm. Bom, agora eu vou fazer o seguinte. A pressão de vapor da água a 20 graus Celsius, aí tem uma tabela, né? E a gente consulta a tabela. A pressão de vapor da água, a essa temperatura é 17,5 milímetros de mercúrio. Logo, eu vou fazer o seguinte conta. Se, para eu achar a umidade relativa do ar, eu tenho que dividir a divisão, né, entre a quantidade de vapor dissolvido no ar e a quantidade máxima de vapor. Então eu vou pegar aqui, eu tenho dissolvido pressão, né, pressão parcial, né,
4,88 milímetros de mercúrio de água. Só que a pressão dela, a essa temperatura, é 17,5 milímetros de mercúrio. Lógico, você fazendo a divisão aqui, você vai encontrar um valor para o R. Ficou feio aqui, vou apagar. O R, umidade relativa, vai ser igual a 0,5993. Só que eu quero isso em porcentagem, então tem que multiplicar isso aqui por 100%, que vai me dar 59,93% é a umidade do ar para essa temperatura de 20 graus Celsius ao nível do mar.